Como visto anteriormente, a porosidade corresponde a uma propriedade física definida pela relação entre o volume de poros e o volume total da rocha. Existem dois tipos principais de porosidade: a porosidade primária, também conhecida como intergranular, ou seja, é aquela produzida juntamente com o sedimento ou rocha sedimentar e caracterizada pelos espaços vazios entre os grãos ou clastos. E a porosidade secundária, que se desenvolve após a formação das rochas ígneas, metamórficas ou sedimentares, por fraturamento, falhamento ou dissolução, como mostrado na figura abaixo, onde temos a porosidade intergranular, aquela formada justamente no momento da deposição dos sedimentos, e que caracterizam um tipo de aquífero chamado de aquíferos intergranulares, representado pelas rochas sedimentares siliciclásticas como arenitos, sedimentos inconsolidados como areias e colúvios. Enquanto que as rochas ígneas, como os granitos e os gnáisses, são rochas formadas por minerais oriundos do resfriamento e cristalização do magma, não apresentando, portanto, vazios associados à sua formação. E sua porosidade é originada através dos esforços tectônicos, ou seja, uma porosidade por fraturas. Enquanto que os basaltos podem ocorrer juntas de resfriamento, que corresponde a um outro tipo de fratura formado pelo resfriamento e contração dessas rochas vulcânicas. As rochas ígneas, como os granitos e os basaltos, e as rochas metamórficas, como os gnáisses, compõem o que se chama de os aquíferos cristalinos. Já os calcários são formados pelas fraturas, cuja característica da rocha de ser solúvel à ação da água promove um alargamento dessas fraturas por dissolução, caracterizando a porosidade por condutos, um aquífero do tipo kárstico. Aquíferos kársticos são comuns em regiões de rochas solúveis, como calcários, mármores e evaporitos. Logo, uma classificação dos aquíferos bastante utilizada baseia-se nos três tipos fundamentais de porosidade: os chamados aquíferos de porosidade intergranular, também chamados de porosidade primária, e os aquíferos fissurais e kársticos, que correspondem à porosidade secundária. A figura mostra os três tipos de aquíferos: os granitos fraturados, representando um aquífero cristalino, uma sucessão de rochas sedimentares, como conglomerados e arenitos, cuja água é armazenada nos poros formados durante a deposição dos sedimentos, compondo um aquífero intergranular. Calcários, oriundos da dissolução das fraturas e planos de acamamento e seu posterior alargamento, produzindo cavidades de dissolução e compondo os aquíferos kársticos. E os basaltos, que são rochas vulcânicas, cujos espaços porosos são formados por vesículas e juntas de resfriamento, compondo igualmente ao granito um aquífero cristalino. Logo, a classificação dos aquíferos quanto à porosidade, temos o aquífero intergranular ou detrítico, o aquífero fissural ou cristalino e o aquífero kárstico, sendo que o aquífero intergranular está associado às rochas inconsolidadas e os aquíferos fissural, cristalino e kárstico estão associados a rochas consolidadas. No aquífero intergranular, a água é armazenada em espaços porosos, já no aquífero fissural e cristalino em fraturas, enquanto que no aquífero kárstico está associada a estruturas como cársticos, que correspondem a fraturas ampliadas. Quanto ao armazenamento, o aquífero intergranular apresenta um grande armazenamento, o aquífero fissural cristalino apresenta um pequeno armazenamento associado às fraturas, enquanto que o aquífero kárstico apresenta um armazenamento variável, de acordo com o grau de fraturamento e alargamento dessas fraturas. Quanto aos aquíferos, temos como definição básica: o termo aquífero advém de aqua, que significa água, e ferre significa mover, ou seja, é uma unidade geológica com suficiente permeabilidade e porosidade interconectada para armazenar e transmitir quantidade significativa de água sob gradientes hidráulicos naturais. Como exemplo, temos os arenitos, que correspondem a rochas de elevada porosidade e elevada condutividade hidráulica. Já os aquicludes ou aquicludos compreende qualquer extrato ou unidade geológica que contenha água, mas que difere dos aquíferos por não transmitir quantidades significativas para abastecer poços e nascentes. Ou seja, é uma unidade porosa que armazena água, mas ela é impermeável, ela não permite que essa água flua. Como exemplo, temos os argilitos, que apresentam porosidade alta e permeabilidade muito baixa. Já os actardes ou actardo compreende qualquer extrato ou unidade geológica que contenha quantidades apreciáveis de água, mas a transmita de forma muito lenta.
A diferença para o aquífero é que ela armazena água, mas a transmissividade dela é muito baixa. Ou seja, ela nem é um aquífero e nem um aquiclude. Podemos citar como exemplo um arenito argiloso, onde a porosidade dela é alta e a condutividade hidráulica é baixa. Por fim, temos o aquifúgio, que é uma unidade geológica muito compacta, que nem contém e nem transmite água. Ou seja, elas apresentam porosidade e permeabilidade praticamente nulas. Como exemplo, temos um granito não fraturado. A tabela mostra uma síntese dessas classes hidrogeológicas: aquíferos, aquitarte, aquiclude e aquifúgio, e suas principais características. Elas diferem principalmente pela condutividade hidráulica, onde os aquíferos apresentam condutividade hidráulica elevada, e diminui significativamente nos aquitarte, pois são unidades geológicas que armazenam água, mas transmitem de forma muito lenta. Diminui mais ainda nos aquicludes, que são unidades geológicas que armazenam água, mas são impermeáveis e não as transmitem. E os aquifúgios, que apresentam condutividade hidráulica desprezível, ou seja, elas nem armazenam e nem transmitem água. Isso é refletido na sua porosidade efetiva, onde as unidades aquíferas apresentam um elevado grau de armazenamento de água, que diminui para os aquitárdes e, consequentemente, para os aquicludes e aquifúgios. Exemplos de unidades aquíferas temos areias, areniscos e rochas muito fraturadas e alteradas, como aquitárdes, siltes, areias argilosas, argilas arenosas e rochas pouco fraturadas ou alteradas. Como aquicludes temos sedimentos e rochas impermeáveis, como argilas, floreiros e rochas pouco fraturadas ou alteradas, enquanto que os aquifúgios são rochas compactas, não fraturadas e alteradas. Dessa forma, os aquíferos são os principais reservatórios de água subterrânea. A tabela apresenta uma síntese dos principais sedimentos, rochas sedimentares e rochas cristalinas que compõem os aquíferos, e os parâmetros como condutividade hidráulica, porosidade total e porosidade efetiva. Considerando os sedimentos, é notório o aumento da porosidade total com uma diminuição da granulometria, enquanto que a condutividade hidráulica apresenta um maior valor nos cascalhos uniformes e diminui significativamente com a granulometria. Já a rocha sedimentares destaca-se os arenitos, importantes aquíferos que apresentam uma maior condutividade hidráulica, enquanto que os floreiros compõem aquicludes e os calcários apresentam condutividade hidráulica variável, a depender do grau de solução das rochas. Já as rochas cristalinas, elas tendem a armazenar menos água e apresentar uma condutividade hidráulica baixa, mais variável, podendo aumentar quando intensamente fraturadas. Por fim, uma síntese dessas definições básicas. Temos em uma unidade aquífera, percebam que ela armazena e permite a circulação da água, compondo os principais reservatórios de água subterrânea. Como exemplo, temos os aquíferos intergranulares, formados em sedimentos e rochas sedimentares com porosidade intergranular. Os aquíferos formados por porosidade secundária, por fraturas, que compõem os aquíferos cristalinos, ou seja, maciços rochosos com porosidade por fraturas. E o terceiro exemplo, um aquífero cástico, formado por rochas sedimentares com porosidade cástica, fruto da dissolução e alargamento dessas fraturas. Já como o aquitardo, perceba a velocidade de fluidez menor. Elas armazenam água e permitem a circulação apenas de forma bastante lenta, como exemplo, argilas siltosas ou arenosas. Já os aquicludes são unidades geológicas que armazenam água, como ocorre nos argilominerais, mas não permitem a sua circulação. Temos como exemplos rochas essencialmente argilosas, onde a circulação da água é praticamente nula. Essa água fica retida nos sedimentos por forças de atração eletrostática. Já os aquifúgios são unidades geológicas que não contêm nem armazenam água. Como exemplo, temos rochas duras, cristalinas, metamórficas, plutônicas e vulcânicas, sem fraturamento e ou alteração.